No sul do estado, Polícia Civil deflagra mega operação batizada de Armagedon. 75 novos partidos esperam ok da Justiça para ingressar na política nacional. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Técnica de ensino japonesa é implementada em escola de São Paulo e pode se tornar exemplo para o restante do país. No esporte, Fundação Municipal de Esportes de Criciúma confirma etapa de estadual de xadrez na cidade. E no Tigre, jogadores voltam à rotina de treinamentos após a contratação do novo executivo de futebol. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 12 de março de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma mega operação batizada de Armagedon foi deflagrada em todo o sul do estado pela Polícia Civil. O objetivo da ação era desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. A Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Araranguá, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Armagedon, com a finalidade de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. A operação é fruto de uma investigação que começou há 19 meses, quando foi identificado o comércio ilegal de entorpecentes no Vale do Araranguá, com droga que vinha do Mato Grosso do Sul. Nós conseguimos apurar que aqui no município de Araranguá existia uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e a partir dessa organização criminosa nós começamos a identificar os pontos de distribuição e a partir disso nós evoluímos nossa investigação para tentar apurar de onde era a origem desse entorpecente que chegava no nosso município. As investigações evoluíram e nós conseguimos identificar que todo entorpecente que era revendido aqui no município de Araranguá vinha do estado do Mato Grosso do Sul. Ele era vendido por narcotraficantes daquela região e trazido aqui para Araranguá por uma mulher que normalmente vinha em caminhonetes, né, e trazia especificamente mais cocaína e crack, porque eram os entorpecentes que essa organização criminosa habitualmente vendia aqui na nossa região. Ao longo da investigação, algumas prisões e apreensões já haviam sido cumpridas, mas o trabalho da Polícia Civil se intensificou nesta terça-feira. Ao todo, foram expedidos 31 mandados de busca e apreensão, 29 mandados de prisão preventiva, além de sequestro de veículos e de imóveis. Os envolvidos também tiveram as contas bancárias sequestradas. Uma operação que envolveu a Polícia Civil de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. A Operação Armagedon contou com a atuação de aproximadamente 130 policiais civis das delegacias regionais de Araranguá, Criciúma, Tubarão, Laguna, Canil K9 da Polícia Civil de Chapecó e São Lourenço do Oeste, K9 da Polícia Militar de Criciúma e Braço do Norte, SAER e Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Na manhã de hoje foram cumpridos todos esses mandados e até agora nós temos 26 pessoas presas, em decorrência de mandados de prisão preventiva e também em decorrência de prisão em flagrante, vez que no cumprimento dos mandados foi localizado em algumas residências armas de fogo. Em uma das residências, que faz parte do núcleo principal, em que nós identificamos que esse indivíduo fazia lavagem de dinheiro, ele tinha em sua residência 8 armas de fogo. Essas armas foram apreendidas e esse indivíduo foi preso em flagrante. Também numa outra residência foi localizada uma arma de fogo de um indivíduo que distribuía a droga fornecida por essa organização criminosa. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Criciúma, Garopaba e Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul. O delegado explica que a investigação mostrou que a organização criminosa era comandada por um núcleo familiar. O chefe do tráfico e membro da família foi assassinado por outra organização criminosa em janeiro desse ano. Dessa forma, a mulher do suspeito deu continuidade às ações. A nossa investigação concluiu que ela sempre esteve ao lado dele
nessa empreitada criminosa. Ela sempre esteve ao lado dele, sempre coordenou junto com ele, né? Várias informações que foram colhidas durante a investigação indicaram isso. Então, com a morte dele, né, acreditamos que ela tenha dado continuidade e, em razão de toda essa investigação, ela acabou também sendo presa hoje em virtude do mandado de prisão preventiva. A Polícia Civil identificou também que havia lavagem de dinheiro feita pela organização. A lavagem de dinheiro ela funcionava na aquisição de veículos, ela funcionava na aquisição de imóveis, né? O dinheiro também ele era dividido em diversas contas que não eram as contas dos real chefes da organização criminosa. Então eles faziam várias operações financeiras com a finalidade de ocultar, dissimular a origem desse dinheiro que era do narcotráfico. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Agora, nesse momento, eles encontram-se na central de polícia, mas já existem tratativas junto ao sistema penitenciário, via delegacia geral, e eles serão encaminhados ao sistema penitenciário, acreditamos que para o presídio de Araranguá. Você sabia que o Brasil tem 35 partidos políticos em atividade? Mas escuta essa, tem mais 75 partidos tentando o registro oficial da Justiça. O caminho para isso é longo e demorado e as consequências para a democracia são duvidosas. É que alguns partidos pequenos são usados pelos maiores para aumentar o tempo de propaganda na TV e também a porcentagem de verba do tal do fundo partidário. O Brasil tem hoje 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral. São tantas siglas que chegam a confundir o eleitor. Nós fizemos o teste. Apresentamos para algumas pessoas na rua uma lista com o nome das legendas. Você conhece esse partido aqui? Não. E esse partido aqui? Não. E esse aqui? Não. E esse outro? Não. Nunca ouviu falar desses partidos? Não. Tem muito partido no Brasil, fica difícil para o eleitor conhecer tantos partidos? Com certeza, muito partido, quase nenhum. A quantidade de partidos e a confusão poderiam ser ainda maiores. Isso porque é uma lista de 75 siglas que esperam por registro na Justiça Eleitoral. Como o P7 ou Partido das Sete Causas. O nome se refere a 7 princípios que a legenda defende em sua plataforma política. A justificativa do presidente do P7 para a criação de mais um partido político é que hoje as grandes legendas não dão espaço para novas lideranças. Nós entendemos que um partido novo, que tem o pensamento de dar oportunidade ao surgimento de novos líderes, vai atender a demanda dessas novas lideranças que querem entrar na política de uma forma diferente, fazendo uma nova política. Para criar um partido político é preciso atender algumas exigências impostas pela Justiça. A principal delas é coletar 490 mil assinaturas em 9 estados. Esse número representa 0,5% dos votos que são válidos para a Câmara dos Deputados. Os partidos políticos, primeiro, precisam ter personalidade jurídica. A lei dos partidos políticos estabelece os requisitos formais, a ata que comprova a personalidade jurídica, a Assembleia de Criação do partido e também que ele comprove ter um eleitorado em estados brasileiros de acordo com o que a lei prevê. Até 1979, a lei previa que apenas 2 partidos atuassem no Brasil, a Arena e o MDB. Com a mudança, caiu o limite. E a justificativa foi contemplar a democracia, para que os diversos setores e grupos da sociedade fossem representados. Mas esse pluripartidarismo acabou tendo um efeito colateral. Onerou os cofres públicos. A previsão para 2019 é que o fundo partidário distribua quase R$1 bilhão entre as siglas. O fundo partidário tem como objetivo financiar as atividades do partido e as campanhas eleitorais, em tese para que não dependam de outras fontes de receitas não confiáveis. 5% desse total é dividido igualmente entre todos os partidos e os 95% restantes distribuídos proporcionalmente à votação que cada um teve nas eleições para a Câmara dos Deputados. Se bem que hoje a lei de partidos políticos traz a cláusula de barreira, né? Então, paulatinamente, essas regras para a participação
nos recursos públicos vai sendo diminuída, o que também é um avanço. Mas, segundo esse cientista político, muitas dessas siglas menores acabam atuando como partidos de aluguel. Servem apenas para que as legendas maiores ganhem espaço na propaganda eleitoral, ou existem para atender líderes políticos e seus aliados. Por um lado, a diversidade partidária, ideológica, doutrinária, programática é boa para a democracia. Você tem diversas demandas da sociedade que acabam sendo contempladas por essa representação partidária. Por outro, nós temos estratégias políticas em partidos pequenos que só existem em função da negociação dos apoios em tempos de campanha eleitoral e em tempos de governo. Algumas legendas que esperam por registro nem são novas. É o caso da UDN, a União Democrática Nacional. O partido fez oposição aos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e agora pretende voltar ao cenário político e defender bandeiras conservadoras. Nós estamos já a cerca de 380 mil assinaturas já trabalhando e agora está um passo para a homologação. Nós queremos crescer com qualidade, combater a corrupção, fortalecer o terceiro setor, principalmente as instituições. Depois de 2013, quando aconteceu a mini-reforma eleitoral, a legislação ficou mais rigorosa e a atuação dos partidos menores mais restrita. Um dos principais motivos foi a criação da cláusula de barreiras. A regra determina que siglas que não atingirem um percentual mínimo de votos e não elegerem deputados perdem espaço na propaganda política e o direito à verba do fundo partidário. Para o cientista político, a diminuição no número de partidos é fundamental para que o Brasil atinja a maturidade política. A cláusula de barreira ou acesso ao fundo público, ela limita o funcionamento de partidos que se organizam em função desses interesses menores, de vender espaço no horário eleitoral, apoio para o executivo. Ela é uma espécie de limite, para que a gente tenha um quadro partidário um pouco mais representativo. Eu acho que o eleitor tem que estar a par de todos os partidos que tem, principalmente suas propostas, Somos eleitores e tem que estar consciente do nosso voto, por isso que o Brasil está assim. Bom, o dinheiro do fundo partidário vem de recursos da União, de multas aplicadas aos partidos por alguma irregularidade, também de doações de pessoas físicas e jurídicas. A seguir, técnica de ensino japonesa implementada em escola de São Paulo e pode se tornar exemplo para o restante do país. Atenção, você que busca por uma vaga no competitivo mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Técnico para notebook, celular, tablet e game, escrita fiscal, auxiliar administrativo, mecânico ou técnico para manutenção, estagiário para setor de exportação, revendedora de semijoia, vendedor, auxiliar de dentista, cronometrista, auxiliar de tratamento térmico, operador de caminhão MUC, motorista de caminhão betoneira, operador industrial, desenvolvedor de software, auxiliar de escritório, recepcionista, vendedora de iluminação com experiência, auxiliar de serviços, estoquista, vendedor externo, farmacêutico, auxiliar de cozinha, estagiário para a área de administração, auxiliar de acabamento, repositor, analista de sistema JR, operador de caixa, frentista. Interessados devem buscar mais informações no portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Uma escola em São Paulo usa um método japonês para ensinar matemática para os alunos. Os estudantes afirmam que dessa forma fica mais fácil aprender a disciplina que é considerada por muitos complicada.
Uma peça diferente, que à primeira vista parece um brinquedo, mas na verdade é um instrumento usado para resolver problemas de matemática. Esse é o soroban, o ábaco japonês, que é uma espécie de calculadora criada há mais de 1000 anos pelos chineses e levado há 420 anos para o Japão. O objeto é muito comum no Oriente, principalmente entre os japoneses, chineses e coreanos, e é utilizada na educação de crianças a partir de 5 anos. O soroban está dividido em parte superior e inferior, sendo que as contas da parte inferior são as contas de valor numérico 1 e as contas da parte superior são as contas de valor numérico 5, sendo que o pontinho significa a referência, a unidade. Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhões e assim por diante. 2.194.512.125 mais 9.312.515.131. Nessa escola em São Paulo, o método é utilizado desde que foi fundada, há quase 30 anos. Aqui nenhum aluno utiliza a calculadora convencional durante as lições. As contas de adição, subtração, multiplicação e até raiz quadrada e cúbica são feitas com o soroban. E as crianças garantem, aprender matemática é muito mais fácil. Como é que é o aprendizado? Como que é? É mais fácil do que fazer a conta no papel. Por que você acha mais fácil? Rápido. Vai mais rápido e já que já sabe as regras, né? Aí fica mais fácil. É mais fácil fazer conta usando o soroban? Sim. Por quê? Porque aqui tem umas coisas de 10, em vez de ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e de 5. Muito legal. E muito fácil. Aqui os alunos utilizam materiais comuns como em qualquer escola, como lápis, a apostila, mas o instrumento principal aqui é o soroban, que além de ajudar os alunos a fazer contas, ensinam habilidades que eles usam para a vida toda. Além de deixar o raciocínio lógico afiado, o soroban exige rapidez e exatidão. Ele também ajuda a desenvolver a atenção, a observação, memória e, sobretudo, a concentração dos estudantes. Não só para matemática, para contas, para qualquer tipo assim de cálculos, mas é que ele trabalha o todo mesmo. Seria o segredo de todo o sucesso de um aluno, eu acho que está no soroban. O uso do instrumento milenar é desafiador, ainda mais na era dos tablets e dos smartphones. Mas a escola não abre mão desse método, que pode ser utilizado como um recurso pedagógico nas novas tendências educacionais. Essa é a sabedoria milenar que nós estamos utilizando mesmo, e que está ultrapassando a nova tecnologia, eu acho, acredito. Quem aqui gosta de usar o soroban? A seguir, Fundação Municipal de Esportes de Criciúma confirma a etapa do estadual de xadrez aqui para a nossa cidade. Nos dias 23 e 24 de março, Criciúma sediará uma etapa do Campeonato Estadual de Xadrez. A competição foi confirmada pela Fundação Municipal de Esportes e também pela Associação de Enxadristas de Criciúma. Um jogo de 2 horas contra 15 competidores. Silêncio e muita concentração. Olha, essa história é simples. Isso se chama uma simultânea, quando uma pessoa joga com várias pessoas ao mesmo tempo. Lá dentro, muito silêncio.
A Mirella e os outros competidores precisam de muita concentração. Esse, aliás, é o maior desafio da modalidade. A maior dificuldade, assim, é que às vezes tem gente acima do teu nível no jogo, né? Aí tu precisa se concentrar bastante, assim, e não pode ter muita gente falando, porque senão não tem como tu se concentrar, tu tem que calcular bastante. Assim, a dificuldade neles nesse tipo de situação é, claro, o ambiente funciona muito, né, mas influencia bastante, mas principalmente o treinamento, né? As crianças que estão jogando nesse momento, todos eles treinam, né? A Mirella com um pouco mais de intensidade e, no caso, os outros um pouco menos, né? Que eles estão ainda na fase escolar. A Mirella já está numa fase mais de rendimento, né? De alto rendimento. Os alunos que estiveram no desafio participam de treinamentos de xadrez no bairro da Juventude. Mirella derrotou todos os adversários e mostrou que está preparada para a próxima competição. A demonstração marcou o lançamento do Estadual de Xadrez Juvenil e o Festival Catarinense da Criança, que serão realizados nos dias 23 e 24 de março no Criciúma Shopping. É para a gente começar a mostrar, porque no dia 23 e 24 de março, no outro final de semana, a gente vai fazer uma etapa do Campeonato Estadual Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-20 de xadrez aqui em Criciúma, organizada pela Federação Catarinense de Xadrez, mas com apoio e toda a logística da Fundação Municipal de Esportes e da Associação de Enxadristas de Criciúma também. Então é uma forma da gente mostrar o xadrez de Criciúma. A Mirella, que é a nossa grande campeã aqui de Criciúma, vai estar disputando nesse campeonato, então a gente quer mostrar o xadrez, envolver o xadrez, um esporte que vem crescendo cada vez mais e que tem o apoio. Esse é o primeiro evento organizado pela Fundação Municipal de Esportes por meio de uma parceria público-privada. Essa era uma intenção desde o princípio. A gente sabe que o poder público ele tem algumas demandas prioritárias, então para a gente fazer grandes eventos esportivos, a gente tem que trazer a parceria público-privada. Então, levar esse evento para dentro de um shopping de Criciúma é uma forma da gente dar maior visibilidade para o evento, a gente fazer com que o poder público não tenha grande investimento em recurso privado, mas em serviço sim. Então a gente vai estar lá o tempo inteiro dando todo o suporte, mas o recurso principal é do privado, porque tem esse interesse de levar o evento lá para dentro também, porque dá maior visibilidade. E quando a gente leva esse evento para dentro do ginásio municipal, por exemplo, a gente tem que levar as pessoas para dentro do ginásio, trazer as pessoas de Criciúma para dentro do ginásio para acompanhar. Quando a gente leva para um espaço público, dentro de um shopping center, por exemplo, as pessoas que estão circulando lá e já foram lá por outro motivo, vão acompanhar. Às vezes a gente desperta um novo enxadrista em Criciúma, uma nova Mirella surge a partir de um evento que está num espaço público como um shopping center. Para o professor da modalidade, sediar essa etapa aqui é um grande marco para a modalidade no município. Muito importante para a gente trazer o estadual para cá. É um sonho assim, de muitos anos, né, de um trabalho que já vem há um longo tempo com essas crianças e fazer essas crianças participarem do estadual, principalmente o estadual de menores, que é estadual de 8 a 12 anos, e a gente tem outro estadual paralelo que vai ser o Sub-20. Então, para nós é muito gratificante trazer esse tipo de evento para Criciúma. Para a etapa do estadual, que acontece em Criciúma, a pequena Mirella já está se preparando. Olha, eu vou jogar no Catarinense Sub-12, né, que tem as pessoas que têm 11 e 12 anos. E eu estou me preparando porque eu tenho certeza que tem muita gente, muitas meninas que são bem fortes. Mas o Evandro disse que eu posso ganhar delas. No Criciúma, após as polêmicas do final de semana e a contratação do novo executivo de futebol, os jogadores do Carvoeiro voltaram à rotina de treinamentos. A meta é iniciar a recuperação da autoestima do time no jogo de domingo, frente ao Atlético Tubarão. A maionese desandou de vez no Criciúma. Na sexta posição no Campeonato Catarinense e a 6 pontos do G4, grupo que classifica os 4 melhores da competição para as semifinais do estadual, o tricolor tem apenas 6 rodadas para tentar o impossível: classificar. Os atletas sabem da árdua missão, mas apesar de reconhecer as dificuldades, o grupo ainda não jogou a toalha. Cara, assim, eu não vou pensar em classificação. Sempre o jogo seguinte é o mais importante. Ainda mais nas circunstâncias que a gente se encontra no campeonato. A gente tem que pensar sempre no próximo jogo, não pensar só lá na frente, mas sim igual o Tubarão, nossa próxima partida. Vamos trabalhar firme durante a semana, ter uma semana cheia aí para preparar para
final de semana fazer um ótimo jogo. No olho do furacão, os jogadores não fogem da responsabilidade e assumem que também tem parcela de culpa. Para Jean Mangabeira, somente a boleirada poderá reverter a situação. Todo mundo tem uma parcela de culpa, né? Só que eu, por ser atleta, eu cobro mais a nós, porque é nós que entramos em campo, não os dirigentes, né, a comissão técnica. Então, se está dando errado, são os atletas, tem que chamar a responsabilidade. Né? Eu não posso colocar a culpa em diretoria, não posso colocar a culpa em torcedor, em nada. É nós que estamos dentro de campo, nós temos que desempenhar o futebol. E se não está sendo suficiente, temos que trabalhar mais, falar menos, trabalhar mais, trabalhar. A palavra é trabalhar, cara. Porque neste momento aqui é difícil, para dar a volta por cima, sem trabalho não tem como. E para sacudir a poeira, além de corrigir os erros, os jogadores precisarão de um apoio especial, aquele que vem das arquibancadas. O Tigre quer trégua com a sua torcida. Porque mesmo nessa fase difícil, o torcedor foi no último jogo. A gente não vem numa boa fase. E o torcedor veio e deu muito torcedor naquele jogo. Eu fiquei até impressionado até quando entrei em campo. Realmente agradecer o torcedor pelo apoio, né? E o torcedor tem total razão de manifestar, de estar incontente, né? Cobrar a gente, porque o torcedor quer vitória. E nós também queremos. Então a gente pede só um pouco de paciência aos torcedores. Sabemos que é um momento difícil e no momento difícil nós temos que nos abraçar. Porque o clube são os atletas, são os torcedores, são a diretoria. E se a gente não se abraçar nesse momento, acaba complicando as coisas, né? Então eu peço, né, junto com meus companheiros, que os torcedores tenham um pouco mais de paciência com a gente. E o que a gente pode prometer é que nós vamos trabalhar e dar o nosso máximo para deixar o Criciúma na melhor colocação possível no campeonato. Então, bora reagir, Mangabeira. Domingo já tem duelo contra o Atlético Tubarão fora de casa. E nada melhor do que uma vitória para ganhar moral com a galera. Eu costumo dizer que não tem time bobo. Os times se preparam, como nós nos preparamos, os times se preparam. E todo jogo vai ser difícil, independente se é clássico, se não é clássico. E Tubarão, Brusque, Avaí... Vai ser todos os jogos difíceis, a gente sabe disso, a gente tem noção disso, ciência disso. E nós, né, nós atletas, nós vamos nos preparar ao máximo, cara. Igual eu falei, tem uma semana cheia pela frente. Vamos tentar minimizar os erros para não acontecer o que vem acontecendo. Porque eu creio que o nosso time vem jogando bem, só que também dando muita oportunidade para o time adversário fazer os gols. Bom, e hoje é dia de sala de entrevistas. Daqui a pouquinho, a polêmica reforma da Previdência estará na pauta, que foi abordada pela deputada federal Geovânia de Sá. Iniciando a temporada 2019, receberemos a visita da deputada federal Geovânia de Sá. A parlamentar, que ocupa uma vaga de suplente na mesa diretora da Câmara dos Deputados, falou, dentre outros assuntos, sobre a polêmica reforma da Previdência. Primeiro, eu quero falar a você e todos que estão nos assistindo que a reforma ela é necessária e ela é importante, mas ela tem que ser justa e tem que ser para todos. E quando eu digo justa, é sempre ter o olhar sensível ao trabalhador do campo, rural, ter o olhar para professores que têm uma atividade diferenciada, para o mineiro, para o ceramista, não tratar diferente ninguém, mas dependendo da atividade que a pessoa executa, o trabalhador executa, tem que ser visto de forma diferenciada. Não pode se tratar os desiguais iguais, e é isso que eu tenho defendido. E a reforma, para mim, o primeiro erro, ela tem que ser para todos. Se não for para todos, não adianta. É só para o trabalhador da iniciativa privada, a pessoa que acorda cedo, vai lá para a mina, vai para a cerâmica, vai trabalhar numa oficina. Não, ela tem que ser para o juiz, ela tem que ser para o médico, ela tem que ser para o político, tem que começar por nós, sim. Tem que ser para todos. E essa reforma ela não está justa. Por quê? Os militares estão fora. E eu já, inclusive, conversei com o presidente, o Rodrigo Maia, e a nossa bancada, e essa semana nós tivemos reunião com o Rogério Marinho, que é o secretário nacional da Previdência, que está montando o texto, e nós falamos a ele, inclusive, o benefício de prestação de continuada, que é para idosos e deficientes. Então eu coloquei tudo isso. Da forma que está, ela está injusta, muito injusta. O Sala de Entrevistas inicia logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12.
Olá, pessoal, não esqueçam, terça-feira estaremos aqui no Sala de Entrevista. Não perca! E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.